Vamos voltar para Jen Griffin no Pentágono. Eu sei, trabalhando ao telefone, às vezes até durante a transmissão ao vivo, enquanto recebe mais informações sobre o que aconteceu aqui. Jennifer, quais são seus pensamentos? Bem, Brett, eu acho que sim. Meu telefone tem literalmente tocado sem parar. Mas o que eu diria é que chama a atenção o quanto de engano esteve envolvido nesta operação. Todos os olhos estavam voltados para o oeste em direção a Guam e aos B-2Us que decolaram tarde da noite passada em direção a Guam. Possível que... Mas se... A distância sugere que os B-2 podem ter voado para leste da base aérea de Whiteman, no Missouri. Lembre-se, aviões-tanque de reabastecimento aéreo foram posicionados na Europa e em todo o Oriente Médio. Isso é conhecido como ponte de reabastecimento aéreo e todos esses B-2s precisariam de muito reabastecimento aéreo para fazer uma viagem de ida e volta. Eles geralmente voam ida e volta a partir de Whiteman. Então, o que podemos dizer, e o presidente disse isso em sua postagem no Truth Social, é que uma carga completa de bombas, aquelas enormes bombas penetradoras de ordens maciças, as bombas destruidoras de bunkers de 30 mil libras, foram lançadas em Fordow. E, como já relatamos, há 2 entradas em Fordow, então pelo menos 2 bombas em cada uma das 2 entradas, o que sugere que pelo menos 2 B-2 estiveram envolvidos sobre Fordow. Minha suspeita é de que havia mais. E então você tem outros 2 locais, Natanz, que também possui uma instalação subterrânea de enriquecimento. Os israelenses não conseguiram alcançar ou destruir essa instalação, apesar dos últimos 10 dias de bombardeios. E agora, aviões de guerra do EUA, provavelmente outro bombardeiro B-2, lançaram aquele MOP, a bomba anti-bunker, de 30 mil libras, sobre Natanz. E também há Isfahan, um terceiro local ao sul de Teherã, que também é uma instalação de enriquecimento muito significativa. Então, esses bombardeiros B-2, é possível que, enquanto todos olhavam para o oeste, esperando que os B-2 voassem em direção a Guam, na verdade havia outro grupo de esquadrão de B-2 voando para o leste a partir de Whiteman. É uma viagem de cerca de 15 horas de Whiteman, no Missouri, até o Oriente Médio, até o Irã, e esses bombardeiros frequentemente fazem o trajeto de ida e volta, levando cerca de 30 horas para retornarem para casa. Mas eles estão fora de perigo esta noite. Eles não estão mais no espaço aéreo iraniano, de acordo com o presidente. Outra coisa que posso destacar, Brett, é que esta é uma operação nos últimos 18 anos desde que estou no Pentágono. Nunca vi uma segurança operacional tão rigorosa. Ninguém falou sobre isso, nem sobre os preparativos. Houve um bloqueio total, quase um apagão de informações nos últimos dias. Estou sentado aqui no Pentágono neste momento. Posso dizer que os corredores estão vazios e todas as informações estão vindo agora diretamente da Casa Branca. Isso é algo significativo. A conquista, porque não houve vazamentos sobre o momento. Agora, em algum momento, acho que aqueles que... Muitos dos rastreadores de voos, os rastreadores de inteligência de fonte aberta, aquele Flight Radar, realmente indicaram alguns dos... Quando os B-2 decolaram de Whiteman, mas novamente, ninguém realmente esperava que isso acontecesse nesta noite. Se você olhasse o calendário lunar, talvez tivesse uma pista, porque era uma lua minguante, crescente e... quase lua nova no dia 25, então estaria muito, muito escuro sobre o Irã esta noite e você precisa disso para bombardear. Essas são as condições ideais para algo como um B-2 que é, sim, furtivo por si só, mas ainda precisa ser escoltado caso o Irã coloque algum avião no ar ou haja qualquer oportunidade de atirar nesses B-2, que são aviões tão valiosos e muito, muito especiais. Somente as Forças Armadas do EUA possuem esse tipo de armamento e essa capacidade. Nenhum outro país no mundo poderia ter realizado o que aconteceu esta noite naqueles 3 locais de enriquecimento de urânio no Irã. Sim. Jen, você está absolutamente certa sobre a segurança operacional aqui e o fato de que, obviamente, houve algumas pistas falsas. E em um mundo onde as decisões são tomadas e o mundo já digere a decisão antes mesmo de ela ser tomada, por causa das redes sociais e de todo mundo estar assistindo de todos os lugares, essa foi uma operação realmente impressionante.
Quando você começa a pensar que o presidente disse que seria em até 2 semanas, estamos a 2 dias desse prazo de 2 semanas, e isso acontece com uma postagem no Truth Social e nenhuma outra informação realmente vazando antes disso, é realmente impressionante. Outra coisa extraordinária, Brett, é que conversei com planejadores anteriores que estiveram envolvidos no planejamento desse tipo de missão nos últimos 20 anos. E todos me disseram, sem exceção, que normalmente levaria cerca de 30 dias para que os militares do EUA posicionassem todos os seus recursos, seus ativos militares. Desta vez, levou cerca de 2 semanas, se você contar desde a reunião em Camp David, em 8 de junho, onde acho que isso foi discutido pela primeira vez. Já se passaram cerca de 2 semanas desde então, e ao mover o USS Nimitz do Pacífico para o Oriente Médio e posicionar todos aqueles destroyers no Mediterrâneo Oriental, junto com os esquadrões de caças F-22 que saíram da base aérea de Langley no início desta semana, todos aqueles aviões-tanque. Esses aviões-tanque também são realmente os heróis dessa missão, porque novamente, os USA e Israel estão realmente entre os únicos países do mundo que conseguem reabastecer em pleno voo. E foi isso que permitiu que aqueles bombardeiros B-2 voassem desde o território continental dos Estados Unidos, da base aérea de Whiteman, no Missouri, até o Oriente Médio, sem nunca precisar pousar. Isso realmente nós fazemos parecer fácil, os Estados Unidos e as Forças Armadas Americanas, mas isso é algo muito complicado, muito complexo e muito preciso. Como mencionamos antes, é uma operação tão precisa que quando aquela primeira MOP, a bomba de 30 mil libras, entra na Terra e se enterra, perfura cerca de 60 metros, há um raio de cerca de 7,5 metros. E então a segunda bomba, quando é lançada, entra no mesmo buraco e vai ainda mais fundo. E acreditava-se que o complexo de Fordow estava a cerca de 90 metros de profundidade. Nunca se soube ao certo se a MOP, havia algumas dúvidas sobre se ela conseguiria ir fundo o suficiente. Ela conseguiria descer 90 metros? Saberemos após a avaliação dos danos causados pela bomba e eu imagino, se houver qualquer tipo de avaliação de que elas não foram fundo o bastante, aqueles B-2 voltarão. Mas, neste momento, esta noite, o presidente diz que uma carga completa, um pacote completo foi lançado e eu acredito que pelo menos 2 B-2 estiveram envolvidos especificamente no ataque a Fordow. E isso significaria 4 Massive Ordnance Penetrators que teriam sido lançadas sobre Fordow.